Em geometria, é muito comum nós encontrarmos o círculo. E muitas vezes dividimos o círculo atravessando por um eixo que a gente chama de X e Y. Temos aqui 1, 2, 3, 4 partes do meu círculo. E estamos acostumados a desenhar uma flechinha. Então essa flecha representa a distância entre o centro do círculo e a extremidade. E essa distância a gente chama de raio. Então essa flecha me representa o raio. Aqui eu tenho o eixo X, aqui tem o eixo Y. O círculo ele pode ser dividido. Então, aprendemos que aqui seria 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Então o círculo tem uma divisão de 360 graus. Uma outra forma de dividir esse círculo é em radianos. Nós aprendemos também que aqui é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A gente usa essa unidade em radianos, em vez da unidade em graus. Por que isso? Então nós vamos fazer o seguinte, esse círculo ele tem uma coisa que a gente chama de diâmetro. Então isso aqui a gente chama de diâmetro, é isso que eu posso enxergar. E eu tenho um outro dado que a gente enxerga, que é esse comprimento aqui. Né? Se eu andar por esse círculo, eu tenho o que a gente chama de perímetro. Duas coisas visíveis no meu círculo. Então, aqui está o meu círculo. Esse meu fio cobriu o meu perímetro. Então, se eu esticar esse fio, eu tenho aqui o comprimento da minha circunferência. Eu vou ver quantos diâmetros vai dar esse comprimento. Então aqui eu tenho um diâmetro, 2, 3 e mais um pedacinho. Então eu tenho 3,14, 15, 2, 9 e assim sucessivamente. Ou seja, o meu perímetro é igual a 3,14 do meu diâmetro. Esse número aqui já é conhecido. Esse é o número chamado de π. Então, o meu perímetro é igual a π vezes o diâmetro. Ou o perímetro é igual a 2r, que é o meu diâmetro, vezes π. Ou o perímetro é igual a 2πr. Então, esse aqui é o meu perímetro. Olha só que interessante. Quando eu ando o círculo inteiro, eu andei 2 vezes π vezes o valor do raio. Então, na verdade, essa divisão 2π em radianos significa 2π raios. Então, na verdade, eu andei 2π raios na circunferência. E essa é uma relação importante para a circunferência. Nós pegarmos uma lâmpada e iluminarmos desse lado, essa minha flecha vai fazer uma sombra no eixo Y. E essa sombra tem um nome. A gente diz que a projeção do raio no eixo Y vai ser chamado de seno.
Então, o valor do seno é o valor da sombra projetada pela nossa flechinha, ou seja, a projeção do raio no eixo Y vai ser o seno. Se eu colocar a lâmpada aqui em cima, vai haver uma projeção no eixo X, e essa projeção vai ser chamada de cosseno. Então, os termos seno e cosseno vêm dessa ideia, né? Então, se eu projetar a sombra por cima, eu tenho o meu cosseno. Se eu projetar a minha sombra pelo lado, pelo eixo X, eu tenho meu seno. Então, vamos deixar uma coisa mais simples aqui. Vou fazer uma coisa mais interessante. Um eixo. Então, o que está acontecendo aqui? O meu raio está girando pela circunferência. Então, o que eu enxergo aqui? Eu tenho valores diferentes de ângulo. O que é esse ângulo? O ângulo, a gente considera nesse caso esse ângulo, a medida em graus que a minha flechinha faz com o eixo X. Então, se aqui tem 45, se aqui está 45 graus, esse ângulo é 45 graus. Então, eu posso movimentar essa flechinha formando qualquer ângulo entre 0 e 360 graus. Ora, então, para qualquer ângulo, eu tenho um valor de seno. Então, valor de seno, né? E o máximo valor de seno vai ser o valor do próprio raio. Se o raio for igual a 1, o valor do seno é 1 positivo, ou à medida que ele vai girando, até ele assumir valores negativos, máximo 1 negativo, e assim sucessivamente. Então, o valor do seno vai ser essa projeção, e o valor do cosseno, naturalmente, essa projeção aqui. Então, à medida que o ângulo vai aumentando, o valor do cosseno vai diminuindo, né? 0, máximo menos 1 do cosseno, né? Então, se você for ver o cosseno, então tanto faz seno ou cosseno, a única diferença é que a projeção do cosseno é no eixo X e o seno é no eixo Y. Então, com o desenho mais limpo, por que o seno para nós é importante? Tanto faz o seno ou o cosseno, mas por que o valor de seno ou o valor de cosseno é importante? Então, vamos lembrar um pouco da teoria anterior. Imagine um sistema desse tipo, um ímã girando. Então, se esse ímã está girando, o que está acontecendo? Ele está induzindo nas bobinas uma tensão. Então, isso aqui é a forma mais simples do meu gerador de corrente alternada, ou seja, o gerador elétrico. O que acontece? Quando o ímã gira, quando o ímã está passando, né, na bobina, vamos observar de uma forma bem simples, eu tenho uma grande densidade de campo magnético, então eu tenho induzido uma tensão grande. À medida que o ímã vai se afastando, essa força de indução, essa variação vai diminuindo, a força de indução vai diminuindo. Então eu tenho um pico de indução aqui, vai diminuindo, e o sul vai chegando e também vai induzir, só que com polaridade contrária. Ou seja, o giro do meu ímã vai induzir nas bobinas uma tensão alternada. E essa tensão alternada é uma função senoidal. Por quê? Porque pelo giro e afastamento do ímã, ele vai gerar um sinal proporcional
ao valor do seno do ângulo formado pelo ímã em movimento. Por isso, a tensão da saída do nosso gerador vai ser senoidal, porque eu tenho uma função de transferência senoidal em função do giro. Por isso, nós estudamos a senoide. Então, vamos ver isso aqui. Um gráfico de y e de x. Só que esse x aqui não vai ser o gráfico x, vai ser o tempo. Por quê? Porque demora um tempo para o meu eixo fazer uma volta inteira. À medida que minha flechinha vai girando, como ele demora um tempo, eu vou desenhar esse comportamento à medida que o tempo passa. Então vamos dizer assim. Vamos fazer assim. Então começou do zero. Passou um tempo, eu tenho a minha flechinha com o valor do seno nesse ponto. Passou mais um tempo, passou esse mais um tempo, eu tenho esse ponto aqui. Então, note uma coisa interessante. Aqui era zero, aqui é 45 graus, aqui é 90 graus. Aí, aqui mais 45 graus. Então, 90 mais 45 é 135 graus. Aqui, 180 graus, o valor vale zero. Então, o valor vale zero. Esse valor aqui agora vai ser este. Esse valor vai ser de 270 graus. Então, vamos colocar aqui 270 graus, mais 45 e zero de novo. Então, aqui em 360 graus. E assim sucessivamente. Então, eu fiz uma volta completa, terminando em 360 graus. E se eu unir os pontos, eu tenho a minha senoide. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma representação do valor do seno à medida que o tempo passa da volta do meu círculo. Então, na verdade, demora um tempo para fazer o giro. E esse tempo está aqui representado, né? Então, vamos lá. Então, aqui. Então, e ele continua no próximo. A próxima volta é a próxima ondinha formada. Como essa onda foi formada a partir dos valores de seno, aí essa onda a gente chama de senoide. E já deu para perceber que eu tenho pontos específicos da senoide. Então aqui 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Ou 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, eu represento aqui o círculo completo. E a partir disso, nós tiramos muitas informações. Primeiro, esse tempo que levou para fazer um ciclo significa o tempo de uma volta. Quanto mais rápido for a volta, menor vai ser esse tempo, evidentemente. A gente chama esse tempo de período. É o período de uma volta.
Então isso aqui, quando eu enxergo essa senoide completa, eu na verdade estou enxergando uma volta completa neste círculo. Então é isso que eu tenho que interpretar. Eu tenho que interpretar uma volta inteira representado por essa senoide inteira. Então isso aqui é uma volta e, portanto, esse período é o tempo de uma volta. Ou seja, se eu levar 1 segundo para dar uma volta, esse período é 1 segundo. No nosso caso da rede elétrica, o gerador está girando 60 vezes por segundo, ou seja, eu tenho 60 ciclos, 60 voltas do tempo de 1 segundo. Se eu tenho 60 voltas em 1 segundo, uma volta é igual a 1 sobre 60, que é igual a 16,67 milissegundos. Isso quer dizer então que esta senoide da rede elétrica, né, é igual a 16,67 milissegundos. Quando eu tiver 60 vezes essa ondinha de 16 milissegundos, ou seja, quando isso aqui, quando a flechinha deu 60 voltas, completou 1 segundo. Então esse é meu período. E frequência, então, frequência é a quantidade de voltas por unidade de tempo. Então, voltas por segundo, que é igual a 60 voltas por segundo, a gente chama de 60 Hz. Basicamente, é isso que me mostra, né, esse conjunto aqui. Esse aqui representa a minha tensão da rede elétrica. Então aqui eu tenho meu V pico, a tensão de pico. É a tensão de pico do meu gerador, igual a 180 volts. Então eu sei que essa minha flechinha vale 180 volts. Só que nós vamos fazer o seguinte, para simplificar e entender melhor. Isso não é o correto, mas é para o bom entendimento. Nós vamos dizer que esse pico vale 127 volts. Só por uma questão de simplificação. Então, nós temos isso aqui girando e me gera a rede elétrica. Depois nós vamos entender melhor por que isso aqui. Volto a dizer, isso aqui é um valor que a gente está colocando para demonstrar. O correto é 180 volts. A nossa primeira senoide apareceu de um gerador assim constituído. O ímã girando, está gerando a minha senoide. Agora nós vamos colocar um segundo gerador. Só que com a única diferença que o ímã vai estar em outra posição aqui. E o eixo está junto. Então, se a minha primeira flechinha desse gerador está aqui, o meu segundo gerador vai ter a sua flechinha nessa posição aqui, ó. Então, nessa posição, segunda flechinha. Então, note, quando um gerador está girando, o outro também está girando junto, só que os ímãs estão deslocados. Então, vamos ver o que é que acontece. Agora eu vou desenhar em cima dessa senoide a outra senoide. Então, se essa está começando em 0, esta outra está começando nesse ponto. Enquanto essa está subindo 45 graus, essa está descendo. Então, 90 graus. Então, esse aqui tem esse valor aqui agora.
mais 45, 135 graus. Esse aqui tem este valor. Quando aqui tiver 180, isso aqui vai ter este valor. Isso aqui vai ter este valor. Quando aqui tiver este valor aproximadamente, e quando aqui tiver 0 novamente, começa de novo aqui. Então, se nós desenharmos a onda, aproximadamente, nós temos essa onda aqui. Então, o que é essa onda em vermelho? É o resultado do meu segundo gerador em uma posição diferente do primeiro. São geradores independentes, mas eu estou desenhando as ondas de cada um sobre o outro. Ou seja, uma onda não tem nada a ver com a outra, apenas eu estou desenhando uma junto com a outra por efeito comparativo. E agora, vou fazer um terceiro gerador. Então agora eu vou representar um terceiro gerador, no qual o ímã agora está nessa posição. Agora já deu para entender o que acontece. Se está nessa posição, a flechinha vai estar... Então vamos colocar a nossa flechinha. A flechinha vai estar nesse sentido aqui. Então aí nós temos o meu terceiro gerador colocado, a flechinha nesse sentido. Então aqui nós temos a situação. Então quando os meus três geradores aqui representados estão girando, vai acontecer isso aqui. Então note que os três geradores agora estão girando juntos. A única diferença é que os ímãs estão em ângulos diferentes e eu representei esses ímãs em ângulos diferentes pelas flechinhas em posições angulares diferentes, correspondentes a tal. Então agora olhando só a senoidezinha formada pela flechinha verde. Então, quando o meu gerador principal em preto, começando com 0, quando começar com 0, estamos aqui. Quando estiver a 45 graus, eu tenho aqui mais ou menos. Quando eu estiver a 90 graus, o meu gerador principal, eu tenho essa tensão. Quando eu estiver a 135 graus, eu tenho essa tensão do verde. Quando eu estiver a 180 graus, eu tenho aproximadamente isso aqui. Quando eu estiver neste ângulo, eu tenho aproximadamente este valor aqui. Quando estiver neste ângulo, eu tenho aproximadamente este valor. Quando estiver nesse ângulo, eu tenho mais ou menos por aqui. E quando eu estiver nesse ângulo, volto ao valor inicial aqui. Então, se eu unir os pontos, eu tenho a minha senoide formada pelo gerador verde. Então, eu tenho o quê? Cada um dos meus geradores, o gerador em preto, que é a minha referência, começando em 0, o vermelho começando com este ângulo e o verde começando com esse ângulo. Como eu tenho 3 geradores, para eu distribuir os ângulos, cada ângulo desses é de 120 graus. Então, 360 graus divididos por 3, 120 graus.
120 graus, 120 graus. Então, eu posso dizer que o deslocamento de ângulo de cada um desses ímãs é de 120 graus. E eu posso enxergar isso aqui. Então, esse início de zero para esse início de zero, 120 graus. Desse início de zero aqui para esse início de zero, 120 graus. Então, eu posso observar isso na senoide. Nesse conjunto, podemos observar várias coisas. Primeiro, no sentido de giro, estou fazendo o giro e o que acontece? Qual o primeiro que passa pelos 90 graus? O preto. Qual o segundo que passa? O verde. E o terceiro é o vermelho. Então eu tenho uma sequência. Que a senoide está obedecendo. Se eu inverter o sentido, olha o que acontece. Primeiro passa o preto, depois o vermelho e depois o verde. Se eu colocar nome R, S, T. Então, se eu girar aqui, eu vou ter R, S, T, R, S, T. Agora, se eu girar ao contrário, o que vai acontecer? R, T, S. R, T, S. Se o gerador gira ao contrário, eu tenho uma inversão, ou seja, eu tenho uma mudança na sequência das fases. E isso vai aparecer no desenho. Se girar para um sentido, eu tenho uma sequência, se girar no outro sentido, eu tenho outra sequência. Então, isso fica bem visível. Essas flechinhas, de uma maneira mais acadêmica, têm um nome diferente. No primeiro grau, aprendemos a flechinha do arco e flecha do índio, né? No segundo grau, quando o professor falava sobre força, ele dizia que força ela só tinha sentido se eu soubesse outros detalhes dessa força. Ou seja, se eu tenho um objeto e aplico uma força F, eu tenho que saber em qual direção e sentido que estou aplicando essa força, porque senão eu não tenho sentido no valor. A força só tem sentido se ela tem uma direção de aplicação e um sentido de aplicação. Força era uma grandeza que era representada por uma flechinha, só que essa flechinha tinha um outro nome, era chamado de vetor, e essa grandeza era vetorial. Então, na verdade, o vetor nada mais é do que a flecha com outro nome. Então, vetor é uma flecha. Fica meio chato se o professor falasse em sala de aula que a força era uma grandeza flechal. Vetor é simplesmente a nossa flecha. E lógico, não preciso nem falar muito que no nível superior, como todo mundo é superior, então mudaram o nome vetor para fasor. Então, a mesma flecha muda de nome no terceiro grau. Então, no primeiro grau você chamava de flecha, no segundo grau você chamava de vetor, no terceiro grau passou a ser fasor. Imagine para quem é cabeça fraca. Então, agora, no nível superior, nós vemos fasores. Então, no primeiro grau eu vejo flechinhas girando. No segundo grau eu vejo vetores girando. E no nível superior eu vejo fasores girando. Então eu tenho aqui uma festa de nomes que representam a mesma coisa. Já deu para perceber porque nós chamamos
Isso de fase R, fase S, fase T. Então, a fase, o nome fase, vem exatamente do fasor R, o fasor S e o fasor T. Ou seja, a nossa rede trifásica, que tem 3 fasores, na verdade é uma rede triflechal, é 3 flechas. Então, nossa rede é só que triflecha, fica meio chato, né? Então, isso aqui é fase por causa dos fasores da nossa engenharia elétrica. Agora, nós podemos entender que essas são as 3 fases e essa é a nossa rede trifásica. Então, a nossa rede trifásica nada mais é do que um conjunto de 3 geradores que geram a mesma tensão, porque a distância das flechas é a mesma, então já deu para perceber que o tamanho da flecha é o valor da tensão. E o ângulo da flecha nos mostra a diferença de fase, ou seja, essa diferença de fases, essa minha diferença de fases, de ângulo entre uma outra fase, se chama defasagem. Então a gente diz que as flechas ou os fasores, né? Agora fasores, que os fasores estão 120 graus diferentes um do outro, ou seja, eles possuem uma defasagem, uma diferença entre fases ou flechas, né? Ou flechas de 120 graus. Então, essa é a nossa rede elétrica. Os ímãs, então, estão dispostos mecanicamente diferentes em 120 graus, unidos por um mesmo eixo. E assim temos a nossa rede trifásica gerada. Aí nós aprendemos que, primeiro, o módulo ou o tamanho da flecha representa a minha tensão. Então, esse aqui, né, é minha tensão, que é o tamanho do raio, é o tamanho da flechinha, o tamanho do vetor ou o tamanho do fasor. Então, aqui é meu 0, aqui é meu 127. Se eu pegar um multímetro e medir entre esse ponto central e essa ponta, eu vou medir 127. Então, é 127, esse meu 0, 127 e 127. Olha que curioso, a gente considera esse ponto central como neutro. Então, esse aqui é meu neutro e cada ponta de flecha que é a fase RS, RST. Então, nós temos aqui do neutro para cada uma das fases 127 volts. E quando eu meço entre fase e fase, o que eu estou fazendo na verdade, matematicamente falando? Eu estou medindo a soma de vetores ou soma de fasores. Então nós temos algo assim. Se eu pegar desse ponto para esse, se eu fizer a flechinha nesse sentido aqui, quer dizer que eu estou colocando meu negativo, negativo nesse lado e positivo aqui. Eu estou medindo o comprimento desse fasor. E quanto que eu vou medir nesse ponto até esse ponto? Se aqui é 127, se aqui é 127, fase, 220. Olha que interessante. 220, 127 mais 127 é igual a 4, 5, 2. 254 volts. Porém, a gente não mede 254, porque 254 seria a soma de 2 flechinhas, ou seja, seria exatamente entre esse ponto e esse, 180 graus. Como a gente está medindo uma defasagem de 120 graus, esse comprimento dessa flecha não é igual ao comprimento dessa aqui, ela é menor. Então, na verdade, aqui vai ser 220. Aqui vai ser 220 se cada uma dessas for 127.
Então, se eu pegar daqui até aqui, eu vou medir 220. Lembrando novamente que essa flechinha representa que eu estou medindo negativo aqui, positivo aqui. Se eu inverter as pontas do multímetro, a flechinha vai estar aqui. Então, a flechinha é apenas orientativa. Como é corrente alternada, tanto faz se eu meço RS ou SR, certo? Não importa. Então, o meu 220 é obtido através da soma de fasores ou vetores ou soma de flechas. Então, o nosso sistema trifásico é assim: 0,127 entre cada fase, fase neutro, e 220 entre fase e fase. Em alguns lugares, se aqui for 220, se cada fasezinha for 220, o resultado entre fase e fase é 380. Então, a soma fasorial resulta em 380. Nos Estados Unidos, fase neutra é 110 volts. Então, lá, a fase é 208 volts. E assim sucessivamente. Então, a nossa rede elétrica é 127, para quem fase se obtém a 220. É uma aproximação ao padrão europeu. Se a gente tivesse a rede de 110, a nossa fase seria 208. Então, assim vai funcionar. E em localidades onde fase neutra é 220, fase vai ser 380. Ao contrário que alguns pensam que 380 é a soma das 3 fases. Não, nada a ver. Dá para perceber assim de uma forma bem clara o que o desenho está mostrando. E assim funciona o nosso sistema trifásico. Nada mais é do que um conjunto de 3 geradores defasados entre si 120 graus. O nome fasor veio da engenharia, onde essas flechinhas, que eram conhecidas como flechinhas, que passaram a ser vetores e agora se chamam fasores. Então, explica o nome fase da rede elétrica. Então, ela vem do nome fasor da engenharia. E a obtenção dos valores fase neutro. E volto a reforçar, esse 127 não é o valor de pico, a gente usou mais para a compreensão do nosso desenho. Na verdade, aqui é 180 volts, o nosso mundo é RMS, só que se eu colocar aqui em RMS vira uma confusãozinha de valor. Para a gente entender bem esse lance dos 220 e dos 127, assim fica mais fácil. Um detalhe muito importante, então, observar é que com multímetro, independente da situação que esteja, eu vou medir ou fase neutra e fase. Só que eu não consigo medir a sequência de fases. Então, o multímetro não tem como medir sequência de fase, porque os valores vão ser sempre iguais. Eu tenho que usar um sequencímetro ou um fasímetro que vai nos dizer qual a sequência de fase, porque essa sequência de fase, como a gente viu, né, ela tem origem no giro do gerador. Se eu inverter o giro do gerador, ele também inverte a sequência de fases. E no motor, que oportunamente a gente vai conversar também, vamos ver que o giro do motor depende também dessa sequência de fases. Respeitar a sequência de fase se torna fundamental para que você não se perca na instalação. Então, nós temos aqui um desenho de flechinhas, que na engenharia mudou de nome. Isso aqui já não é mais um desenho de flechinhas. Isso aqui é um diagrama fasorial. E com isso esperamos ter esclarecido melhor como funciona a geração e a matemática do sistema trifásico.